Olá, senhores, bom dia para todos. Nós vamos começar a nossa aula. Hoje o tema é Fundamentos da Educação. É um tema muito importante porque é a base da educação. Nós temos uma matéria aqui, que eu não sei se está ao alcance dos senhores, mas ela fala: seja bem-vindo ao Fundamentos da Educação. Vou dar uma passadinha aqui. Nós temos aqui uma informação que fala sobre um conjunto de lápis com várias cores e dizendo que o Fundamentos da Educação oferece a base teórica e científica do desenvolvimento educacional na sociedade. Esses lápis com várias cores representam pessoas, né? Cada lápis ali é uma pessoa, para mostrar que cada um tem uma personalidade. Ninguém é igual a ninguém, nem deve ser, né? Cada um tem a sua singularidade, a sua forma de agir, a sua forma de pensar. O que nós temos que fazer é nos adequar a um modal diferente, que é o da educação, principalmente a educação de trânsito, porque o trânsito, muita gente não sabe, mas causa muitas vítimas, não só vítimas fatais, aquelas que a gente sabe que perdem a vida, que é anunciado nos jornais, né? Nos RJTV, Band News, Band aquilo, TV isso, fala, morreu, mas tem os hospitais que estão lotados de pessoas feridas. Os feridos são em número muito grande e atrapalham uma cirurgia eletiva. O que é uma cirurgia eletiva? Aquela pessoa que está há 3 anos esperando uma cirurgia. No dia dela fazer essa cirurgia, chega uma emergência. Alguém, vítima de trânsito, chegando no hospital, acabou aquela cirurgia. A pessoa tem que voltar para casa. Isso é muito triste. Então, quando a gente fala na base da educação para o trânsito, é importante que a gente construa essa base através dos cursos especializados, através das oportunidades, como você entra para fazer um curso de instrutor de trânsito, como é o caso aqui na CETEP Meia, onde nós estamos na Rua Emengada, número 80, aqui próximo ao centro do Meia, Rua Dias da Cruz. Esse curso de instrutor, o curso de transporte passageiro, um curso de motorista de produtos perigosos, todas essas pessoas têm que ter educação no trânsito, não é isso? Porque se não tiver educação, o instrutor ainda vai dar educação para o povo, porque o instrutor de trânsito vai trabalhar numa autoescola, ele é responsável por passar a educação. Então, esses fundamentos da educação, ele é muito importante e vamos tentar aprender um pouquinho para que a gente possa ser cada vez mais consciente no trânsito. A campanha do Senatran, do órgão federal que é responsável pelos Detran no Brasil todo, é uma campanha anual, diz que no trânsito desacelere, seu bem maior é a vida. Guarde essa frase para você, tá bom? Vamos continuando aqui. Aqui nós temos uma outra informação que diz o que vamos estudar nos fundamentos da educação. O que é a educação? A evolução do conhecimento, o que é a sociedade, mudanças sociais, educação nos dias de hoje e a evolução educacional. O que seria a evolução educacional? Nós temos gerações e gerações, não é isso? Hoje, essa geração que nós estamos convivendo é uma geração do celular, é uma geração que, infelizmente, no trânsito o celular causa muitas mortes, feridos. O celular é muito bom para você mandar uma mensagem, para falar com quem está nos Estados Unidos, é maravilhoso. Mas ele desemprega porque a pessoa usa um celular na direção de um ônibus, por exemplo, de uma carreta, de um caminhão, e provoca um sinistro de trânsito. Provocando esse sinistro de trânsito, tem uma câmera que vê que ele está usando esse celular, ele é mandado embora. Mas as pessoas não percebem isso. O celular ele é um aliado muito bom, mas tem que saber usar. Não pode usar de qualquer maneira, e no trânsito é uma infração gravíssima. Se é uma infração gravíssima, está condenando, tá? Uma coisa gravíssima não é uma coisa ruim, mas a pessoa não entende que é uma coisa ruim, então ela continua usando o celular no trânsito. Isso não é educação. Nós estamos trabalhando com os fundamentos da educação. Aqui nós vamos entrar numa parte que fala papel do educador de trânsito, CFCA e CFCB. CFC, Centro de Formação de Condutores. Desde que entrou em vigor o 4º Código de Trânsito,
o último, por sinal, que o Brasil tem 4 códigos de trânsito até hoje, o primeiro em 41, o segundo em 41, o terceiro em 66 e o quarto em 97. Esse CFC é o nome que as autoescolas tinham, não é mais autoescola, é Centro de Formação de Condutores. E quando fala CFCA, Centro de Formação de Condutores, aula teórica, CFCB, Centro de Formação de Condutores, aula prática. Esse Centro de Formação de Condutores é o nome que foi atribuído em 1997, quando entrou a lei número 9.503, que colocou em vigor o Código de Trânsito Brasileiro, que está aí até hoje, ainda não mudou. Já entraram várias leis que atualizaram, mas não mudou. A lei 9.503 continua. Ok? Então ali está dizendo assim, ó, dimensões sociais, fisiológicas, sociocultural, pedagógicas. Está dizendo também teorias educacionais, comportamentalista, cognitiva, humanista e construtiva. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Nós temos aqui uma informação dizendo assim, o que é educação? A educação é o ato ou efeito de alterar hábitos, né? Quando a gente fala assim, alterar hábitos, é aquela pessoa que não entende nada do trânsito, dirige com uma mão só, com o celular, dirige em velocidade, dirige fazendo bagunça no trânsito. E quando ela tem uma orientação, quando ela tem um estudo levado a sério, ela muda. Esse comportamento muda. Isso é mudar hábitos. E eu espero que esse nosso vídeo aqui possa ajudar também as pessoas a mudar os hábitos, principalmente no trânsito. Mas qualquer hábito ruim é bom mudar. Não é isso? Um pai agressivo é melhor deixar de ser pai agressivo. Uma mãe que não presta muita atenção no filho é melhor prestar atenção no filho. Não é isso? Os parentes estão à volta, ajudar é legal. Tudo, qualquer hábito que a gente vê que não é muito bom, não é legal, é bom mudar. Mas a gente está falando de educação de trânsito. Tá certo? Aqui diz assim, ó, a educação acontece em todos os lugares. Não há um lugar certo para ensinar. Não existe um lugar ideal. A educação é você ter uma mudança de comportamento. Se você tem, você vai falar da educação nas suas conversas, né? Essas coisas vão ser pontuais, mas você vai ser um exemplo para outras pessoas. Um exemplo principalmente no seu comportamento. O nosso comportamento muda, não é isso? Se eu tenho educação para o trânsito, o meu comportamento muda. E eu passo a ser uma pessoa com um comportamento que dá exemplos. É isso que a gente precisa falar sobre a educação. A educação é constante, duradoura e global. O que acontece quando eu me torno uma pessoa educada? Eu melhoro o meu lado intelectual, o meu lado social, melhoro também o meu lado cultural e principalmente a ética. É isso? A ética diz respeito a respeitar o direito do outro. Mesmo que o outro esteja errado, você não tem que dizer para o outro que ele está errado. Você pode mostrar para ele que ele está errado, não dizer para ele que ele está errado. Porque você não vai corrigir ninguém com palavras grosseiras, nem com impulsos, né, que a pessoa tenha. Então, ética é saber se colocar no seu lugar e não, assim, invadir a privacidade dos outros. O lado cultural é o lado do seu conhecimento. São as culturas que a gente vai adquirindo. E o lado social é comportamental, é como você se comporta no meio das outras pessoas. Agora, o intelectual é você, dentro da sua formação, da sua construção, não é isso? De comportamento, a sua construção de fala, como você se posiciona diante das pessoas. Agora nós temos uma outra informação que fala da evolução do conhecimento. O ensino do conhecimento está vinculado aos saberes, né? A transmissão de saberes que foram construídos através dos tempos. Por exemplo, nós falamos que o Código de Trânsito não existia antes de 1941, que eu acredito que muitos dos senhores que podem estar assistindo não viram nascer esse Código de Trânsito, mas você vai saber que ele existiu em 41. São saberes, não é isso? O segundo também foi em 41, porque o primeiro durou só 8 meses. O terceiro foi em 66. Algumas pessoas podem já estar nascidas em 66, né?
E o último foi em 97, está mais próximo, o último, o quarto Código de Trânsito, que veio com 341 artigos. O anterior, de 66, veio com 131 artigos. E o de 41, os dois, não tinham artigo nenhum. Não tinha nem artigo esses dois primeiros códigos. Então, o conhecimento era muito menor em relação a isso. Tá certo? Então, vamos continuar aqui falando no aprender a ser, aprender a conviver, aprender a fazer e aprender a aprender. Eu vou começar pelo último, aprender a aprender, que é não deixar de estudar, não deixar de se atualizar, não é isso? Se a gente para de se atualizar, o mundo anda e a gente fica atrasado. É assim? As coisas acontecem e a gente não acompanha. Então, aprender a aprender é sempre estar se atualizando. Quando a gente fala aprender a ser, é aprender a ser uma pessoa educada no trânsito. Se eu aprendo a ser uma pessoa educada no trânsito, você me pergunta hoje, você tem alguma infração? Eu digo, não, aqui minha carteira digital não tem infração nenhuma. Você me pergunta, no ano 2026, você tem alguma infração de trânsito? Não, está aqui a minha carteira digital, não tem infração nenhuma. Você me pergunta em 2027, tem alguma infração de trânsito? Não, não tenho. Com isso eu estou melhorando o quê? Eu não tiro dinheiro do meu bolso para pagar uma infração, que é uma coisa que eu não ganho nada com isso. Eu não estou comprando um eletrodoméstico, eu estou tirando dinheiro para pagar uma infração que é comportamental. Eu não estou fazendo isso, a minha família está ganhando, porque eu estou tendo mais espaço para ela, não é assim? Então, infração faz bem para quem? Para ter uma carteira cassada, suspensa. Isso não faz parte da vida de quem constrói essa educação, certo? Ali também tem aprender a conviver em sociedade. Quando eu estou no trânsito, eu estou convivendo em sociedade, não é isso? A partir do momento que eu saio da minha casa e entro na primeira via arterial que eu encontro, eu saio de uma via corretora, entro numa via arterial ou uma via de trânsito rápido, eu estou com várias pessoas ali que são de outras famílias, convivendo ali, formam uma sociedade. Eu tenho que me preocupar em respeitar essa sociedade, não entrar em conflito, não disputar corrida por espírito de emulação, não responder de forma contrária, mesmo que alguém fale alguma coisa para mim de forma sem pensar, eu não vou responder também de forma sem pensar, vou responder de forma me desculpa. Peça sempre desculpa, você não perde nada com isso, tá certo? E depois está dizendo aprender a fazer. Aprender a fazer é você dizer assim, ó, vou fazer uma viagem e vou para São Paulo, estou aqui no Rio de Janeiro, vou para São Paulo, vou para Minas Gerais, vou para a Bahia, mas vou voltar sem infração nenhuma. Não é isso? É porque eu vou para a Bahia dirigindo que eu tenho que voltar com infração? Não. Mas tem gente que acha normal. Não, eu fui para a Bahia, né? Poxa, é normal essas 3, 4 infrações. Não, infração não é normal em momento nenhum. Nada que faz você ter pontos na carteira, o risco de perder a sua carteira, nada que faz você ter dinheiro saindo do seu bolso, nada disso é bom, tá certo? Então, nós estamos falando dos fundamentos da educação. Espero que esteja agradando aos senhores. Aqui diz assim, sociedade, agrupamento de seres que convivem em colaboração mútua, ou deveriam, né? Ali diz colaboração mútua, deveria ser colaboração mútua, às vezes não é, não é isso? E está dizendo que esse grupo humano que habita em certo período de tempo e espaço, seguindo um padrão comum, coletividade. Então, nós convivemos através de um padrão comum, coletividade. Agora, o importante é a gente entender, quando está no trânsito, que a sua vida vale mais. A campanha do Senatran, que é o órgão que comanda os exames do Rio todo, é o órgão do Brasil todo, é um órgão federal, no trânsito, desacelere, seu bem maior é a vida. Isso é para a gente levar para a gente. Quando eu estiver dirigindo no trânsito, desacelere. Por que você tem que desacelerar no trânsito? Seu bem maior é a vida. Mas quando as pessoas saem de casa atrasadas, qual é o apoio que elas têm? É o acelerador, né? É apertar o acelerador. Mas quando você aperta o acelerador, o carro aumenta a velocidade. Mas existem limites de velocidade. Por exemplo, o artigo 218 do Código de Trânsito Brasileiro, ele diz que exceder a velocidade até 20% é infração média. Exceder a velocidade entre 20% e 50% é infração grave.
Exceder a velocidade de mais de 50% é gravíssima, vezes 3, isso dá R$ 880,41, e suspensão do direito de dirigir. A sua carteira fica suspensa. Então, por que eu vou ficar confiando no acelerador para resolver meus problemas? Vamos entender, no trânsito, desacelere. Seu bem maior é a vida. Não confie no acelerador para resolver seus problemas. Procure não se atrasar. Procure acordar mais cedo. Mas se por acaso você se atrasar, não use o acelerador como desculpa. Não acelere demais o seu carro, que o artigo 208 está andando perto de você toda hora, te olhando. Você errou, ele vai. Você tem aqui um pardal de 40 km por hora, olha. Você passa todo dia indo no trabalho, passa devagar, porque você está vendo que é 40. Aí chega no final de semana, você tem uma festa que vai ter chopp, vai ter churrasco, aí você está atrasado para aquela festa, você acha que o chopp já está sendo bebido, o churrasco já está sendo comido, você passa veloz ali, e depois você lembra e fala, passei a quanto? Se você passou, 40, se você passou a 61 ou mais, sua carteira vai ser suspensa. Mas a minha carteira vai ser suspensa a 40 km por hora, sim. A velocidade era 40. 20% de 40 é 8. Se você passar até 48, é média. Passou acima, 49 já é grave. 50% de 40 é 60. Se você passar 40, metade é 20, 50% é 60. Se você passar mais de 60, 61, a sua carteira já é suspensa. Então, olha só, pode ser suspensa no pardal de 40. Esse é o artigo 218, que muita gente não conhece, né? Então, quando a gente está falando fundamentos da educação, será que é importante, quando a gente olha para essa campanha do Senatran, no trânsito acelere, você tem uma vida, olhar para o artigo 218? É importante, né? Porque é ele que vai inflacionar você. É ele que vai mostrar para você que não só vai sair dinheiro do seu bolso, como pode uma velocidade dessa fazer você ir parar no hospital. E até num lugar pior que o hospital. O hospital ainda é uma coisa que tem retorno. Mas saiu dessa vida. No Brasil, em média, 35 mil pessoas perdem a vida por ano. O Brasil é um dos países que está em 4º lugar em acidente de trânsito. Um dos maiores, né? Muito bem. Nós vamos ver também que a sociedade, ela evolui. Você tem de uma fase inferior, né, e vai crescendo, crescendo. Hoje, todos nós somos adultos. Todos nós temos internet para pesquisar, todos nós temos computador, celular, que faz coisa. Por que a gente não pesquisa o que é bom? A gente fica pesquisando besteira na internet, né? A internet tem coisas boas e coisas ruins. Você tem que saber procurar, você tem que ter a sua cultura, né? Para usar a internet tem que ter cultura. Para você buscar o que você quer de bom. Não vou ficar buscando o que eu quero de ruim, né? Porque é o meu lado negativo. Meu lado negativo tem que ficar cada vez mais afastado de mim. E crescer cada vez mais o meu lado positivo. Tá certo? Muito bem. Aqui diz assim, ó, a educação nos dias de hoje. Aqui nós temos uma informação que diz que o ser humano está inserido numa sociedade globalizada. Não aprende de forma passiva, recebendo os conhecimentos prontos e acabados. É a questão da internet, né? Eu não quero ler um livro, que eu vou na internet e procuro. Mas o livro está comigo, né? O livro, se eu estou numa casa de praia e eu tenho um espacinho, eu vou ler o livro. É isso? Já está chegando? Está chegando já? Mas vamos partir, vamos fechar. Gente, olha, muito obrigado, eu agradeço aí a atenção de todos, espero que essa aula tenha trazido um benefício bom para todos vocês.